Querido amigo Padre Ricardo, Diácono Rogério, Diácono Robson, irmãos e irmãs aqui da paróquia Santo André Apóstolo, escutando o Evangelho e a liturgia desse 25º domingo do tempo comum, nós começamos a ler o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. E o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas se dedica a algumas instruções práticas de como deve ser a relação com as coisas criadas, com aquilo que são as coisas deste mundo. O que aparentemente poderia constituir para nós uma coisa um pouco quanto desnecessária. Ah, padre, as coisas da fé só querem dizer com relação às coisas da fé. As coisas deste mundo não nos importam. Mas o que seria um grande equívoco? A nossa espiritualidade se manifesta também na forma como nós nos relacionamos com os bens criados, com as criaturas, com aquilo que está à nossa disposição. De tal forma que espiritualidade é força, é dinâmica, é inteireza guiada por um espírito. Se a espiritualidade é o dos seguidores do Senhor, nós somos animados, conduzidos e dinamizados pelo Espírito, que é dom do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Mas nós corremos também o risco de sermos animados por outro espírito, o espírito mundano, que se faz escravo de todas as coisas. E aqui no Evangelho de hoje se faz escravo do dinheiro, do Deus dinheiro à época, Mamon. De tal forma, meus irmãos, que Jesus vai falar aos seus discípulos, e o Evangelho de hoje é ligado e voltado para os discípulos de Jesus. Homem rico que tinha um administrador de esbanjar os seus bens. Deixa eu pegar aqui. Era comum no antigo Israel, quem já foi a Jerusalém vai perceber logo isso. A cidade de Jerusalém está no alto de uma montanha. E em volta de Jerusalém, nós temos grandes planícies. E essas planícies, à época de Jesus, elas pertenciam a certos proprietários. Eram como se fosse, no dia de hoje, latifundiários, enfim. Só que estes homens não moravam nessas terras. Moravam em Alexandria, moravam em Éfeso, moravam em Antioquia e colocavam administradores para cuidar destas terras, administrar essas terras. Só que não eram esses administradores quem produzia as coisas na terra. Tinham os agricultores. Então, percebem que é uma escadinha? O dono, o administrador e os trabalhadores. Qual é a questão que Jesus sabiamente coloca? Os discípulos sabiam como as coisas funcionavam nessas terras. E ele faz a parábola de hoje a partir desta realidade. Um administrador que esbanjava os bens do seu senhor, ou seja, do dono da terra. Que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Aqui nós temos dois elementos importantes para a nossa espiritualidade. Primeiro, nós não somos donos de nada. O que nós temos é dom de Deus. Se o Senhor tivesse falado, aquilo que eu te dei, não foi. É aquilo que eu te coloquei à frente da administração. Se Deus nos deu uma família, nós não somos dono dela. Nós somos administradores. Se Deus nos deu uma paróquia para conduzir, nós não somos
donos da paróquia, nós somos administradores da paróquia. Se Deus nos deu bens, riquezas, não são nossas, é de Deus, mas Ele nos colocou como administradores. Aquilo que Paulo vai dizer, que nós somos administradores da multiforme graça de Deus, que se manifesta de tantas formas. Se nós temos essa compreensão, a nossa vida e a nossa relação com aquilo que é criado tem uma outra dinâmica. O outro não é menor do que eu, porque eu tenho um pouco mais de privilégios, ou um pouco mais de condição. Nós somos iguais. Deus me confiou talvez um pouco mais. Entretanto, outra informação que Jesus fala aqui no Evangelho: eu vou tirar a administração. Outro elemento, nós somos administradores, só que a nossa administração não será para a vida toda. Um dia, aquilo que nós recebemos, nós deveremos entregar a Deus. Ou seja, o que nós temos não é para si. O que nós possuímos, o carro, a casa, as pessoas que nós temos, nem as pessoas, inclusive a nossa vida temporal, um dia se esgota. E nem a nossa vida é nossa. De tal forma que aquele administrador começou a refletir: o Senhor vai me tirar aquilo que Ele me confiou. Para cavar, para trabalhar, eu não tenho forças. Para mendigar, eu tenho vergonha. O que eu poderei então fazer? Eu já sei. Vou pedir que aqueles que devem ao meu patrão venham, se apresentem a mim, e eu, de fato, vou fazer um acordo. E chamou o primeiro. Era de tal forma, aquele homem estava administrando de forma tão inconsequente os bens do seu patrão, que ele nem sabia o quanto cada um daqueles homens deviam. Ele chegou e perguntou: quanto que você está devendo? Ele nem sabia, estava fora da realidade. Quanto você está devendo? 100 barris de óleo. Senta e escreve 80. Quanto? 100 medidas de trigo. Pega, escreva 50. Por quê? Do montante que era devido, uma parte era para o dono, que não morava na terra, e uma pequena parte era do administrador, que era justo, porque ele estava ali trabalhando, fazia com que as coisas cresciam. Só que aquele homem começou, ao que nós dissemos hoje, talvez, a sonegar e abusar daquilo que foi confiado à administração dele. Só que ele teve uma coisa de louvável, que aqui, ao completar o Evangelho, não é o dono e o patrão que faz um elogio, mas é justamente o Senhor. Aquele homem agiu com esperteza e faz um elogio ao homem desonesto. Na verdade, se nós pegarmos o original da tradução, não seria o homem desonesto, mas o homem que cuida da injustiça, porque a época do Senhor, o dinheiro era considerado algo como se fosse uma injustiça. Até porque, meus irmãos, em todo o tempo, nós corremos o risco de fazer injustiças por causa de dinheiro. Aquele homem era administrador de algo muito perigoso. Ele era administrador de dinheiro, de bens. Entretanto, quando ele percebeu que a coisa ia apertar para ele, ele abriu mão, inclusive, do direito que ele tinha. E, na verdade, foi uma grande oportunidade de conversão para aquele homem. Não porque ele pagou o que o seu patrão devia, mas porque ele descobriu de que a sua segurança não estava nos valores que ele estava sonegando, ou muito menos os valores que ele tinha direito. As coisas deste mundo passam, meus irmãos. De Santo Ambrósio, que nós não podemos chamar de riqueza o que deste mundo nós não levaremos. Dinheiro, então, não é riqueza. Carro não é riqueza. Bens não são riquezas, porque justamente nós não podemos levar conosco. No dia que cessar a nossa administração, as coisas permanecem e a gente vai embora. O que nós devemos, meus irmãos, e aí é o elogio do Senhor, fazer com que aquilo que está à nossa disposição possa criar em nós os valores eternos e nos ajude a abraçar a vida divina que Deus tem para nós. Se nós temos condições boas ou difíceis,
Coloque tudo o que você recebeu de Deus à disposição do Senhor. E certamente nós vamos ganhar coisas que nós não tocamos, nem coisas que nós vemos, mas serão coisas que diante de Deus têm valor e são eternas. Porque senão nós corremos o risco de ser como este homem da primeira leitura de hoje, que só estavam esperando a lua nova passar, porque no dia de lua nova não podia tratar os outros mal, não podia fazer os empregados trabalhar, não podia fazer comércio. Aqueles homens só estavam esperando a lua nova passar para voltar em tudo ao comum. No fundo, eles cumpriam uma regra externa, mas o seu coração estava longe de Deus. E é isso que Jesus termina o evangelho de hoje categoricamente dizendo: nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E aqui o dinheiro, meus irmãos, não somente o dinheiro enquanto moeda, papel moeda, enquanto valor monetário. Dinheiro é aquilo que nós elegemos como a coisa mais importante da nossa vida. Do tipo, Senhor, aqui não. Aqui o Senhor não mexe. Nessa realidade da minha vida, quem decide sou eu. São ídolos que nós vamos criando. E não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Jesus, ou se serve aos falsos ídolos deste mundo. Se somos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor nos confiará muito mais. O que o Senhor tem nos confiado? O que Deus confia a você é muito. E Deus quer sempre nos confiar mais. E o que de mais sagrado Ele nos quer confiar é a graça da sua amizade. Por isso, meus irmãos, ao escutarmos esta palavra, que ela nos ajude a fazer um discernimento diante de Deus, para reconhecermos a quem nós temos servido. Santo Inácio de Loyola diz que a função do homem é conhecer a Jesus e, conhecendo Ele, amá-lo, amando-o, servi-lo, gozar da alegria e um dia alcançar a vida eterna. Muitas coisas que a gente valoriza, na verdade, não tem tanto valor assim. Tantas coisas que a gente atribui uma importância, de fato não tem. Que o Senhor nos ajude a amá-lo, a conhecê-lo e a servi-lo com um coração generoso e desapegado, para que diante de Deus nós possamos servir e louvá-lo e receber o prêmio daqueles que são considerados os que permanecem com o Senhor. Os discípulos de Jesus muitas vezes titubearam, falharam, caíram, mas no final Jesus disse: vocês permaneceram comigo. Não importa o quanto nós vacilamos, o que não dá é não permanecer no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.